Camada de enlace, enlaces, redes de acesso e redes locais. Na aula de hoje a gente vai estar dando uma introdução sobre a camada de enlace, técnicas de detecção e correção de erros, enlaces e protocolos de acesso múltiplos. Bom, a camada de rede oferece um serviço de comunicação entre dois hospedeiros quaisquer da rede, né? Então fazer aquela parte de repasse, roteamento. Datagramas trafegam por uma série de enlaces de comunicação, sendo que alguns são com fios, outros sem fios, né? Então, pensando que você está passando por antenas de rádio, outros meios satélite, outros meios de comunicação sem fio, ou mesmo por cabos, né, de fibra ótica ou outros cabos assim. Mas como é que os datagramas são enviados pelos enlaces individuais no caminho da comunicação fim a fim? Então, a gente precisa de alguns nomes, né, que vão acabar aparecendo aí e começar a identificar algumas coisas. Um deles vai aparecer muito um cara chamado nó ou node, né? Qualquer dispositivo que rode um protocolo da camada de enlace. Então, pode ser um hospedeiro, um roteador, um comutador, um ponto de acesso sem fio, qualquer um desses caras que rode camada de enlace, ele consegue, ele vai aparecer como sendo um nó, né? Então, um nó da rede, é um cara desses daí. Enlaces, ou também aparece como link, né? Então, são canais de comunicação que conectam nós adjacentes nos caminhos de comunicação. E para levar um datagrama de um hospedeiro de origem até um hospedeiro de destino, o datagrama tem que ser transportado sobre uma camada, sobre cada um dos enlaces individuais existentes no caminho fim a fim. Então, como é que vai fazer isso daí, né? Entre os serviços que podem ser oferecidos pelo protocolo da camada de enlace, eles estão o enquadramento de dados, acesso ao enlace, entrega confiável e detecção e correção de erros. Bom, quando a gente fala de enquadramento de dados, o que seria isso daí? A ideia é de você encapsular, né, o datagrama dentro de um quadro da camada de enlace antes de transmitir pelo enlace. Mas como assim quadro? A gente falou que tinha lá mensagem, né, ela virava um pacote, que depois ela virava um segmento, depois virava um datagrama, e agora a gente pega isso daí na camada de enlace, todo esse conjunto de informações vai virar um quadro, né, ou também aparece em inglês como frame. Um quadro consiste em um campo de dados no qual o datagrama da camada de rede é inserido. Então, além de uma série de outros campos do cabeçalho daquela camada, como a gente já viu nas outras camadas, né? Então, ele vai vindo lá, preenchendo, colocando os cabeçalhos de cada camada para poder fazer essa transmissão dos dados. A estrutura do quadro é especificada pelo protocolo da camada de enlace. Então, outra coisa que a gente tem também, que eu comentei atrás, seria o acesso ao enlace. Então, o protocolo de acesso ao meio, né, chamado MAC, né, ele especifica as regras segundo as quais um quadro é transmitido pelo enlace. Então, enlaces ponto a ponto, único remetente em uma porta e um único receptor na outra. Então, é simples de lidar, você só tem um ponto e o outro ponto. Então, ele vai transmitir de um ponto para o outro. Quando vários nós compartilham um único enlace de difusão, o protocolo deve coordenar as transmissões dos quadros, né? Além disso, a gente vai falar isso daí mais a fundo, mais para frente, mas a gente tem entrega confiável, né? Então, o protocolo da camada de enlace pode transportar sem erros cada datagrama pelo enlace. Então, empregado com frequência em enlaces com alta taxa de erro, por exemplo, os enlaces sem fios. Então, você consegue forçar com que ele tente fazer essa entrega confiável desses dados. A detecção e correção de erros, né? Então, problemas com atenuação de sinal, ruído eletromagnético, vai fazer com que o hardware, no final das contas, lá da camada de enlace, vai interpretar um bit 0 ao invés de 1. Então, era aquela situação que eu mostrei já atrás, lá atrás, quando a gente falou do checksum. Então, mostrei lá falando, olha, né, se tiver um erro, então esse erro pode ocorrer nesse ponto, além, claro, da parte de cache de roteador, de memória, toda essa parte aí. Existem mecanismos para detectar e corrigir tais erros nessa camada de enlace. Tais mecanismos são mais sofisticados do que da camada de transporte e eles são executados em hardware, então eles são mais rápidos do que as camadas de transporte que tinha lá, que a gente fazia o checksum, tudo que aquilo lá era feito via software, então aqui ele vai ser mais rápido de ser trabalhado. Mas onde é que a camada de enlace é implementada? Então, a maior parte, a camada de enlace é implementada em um adaptador de rede,
né? Então, às vezes também conhecido como placa de interface de rede ou placa de rede, né? Ou NIC, né? Network Interface Card. No núcleo do adaptador de rede está o controlador da camada de enlace que executa vários serviços, né, dessa camada de enlace. Dessa forma, muitas das funcionalidades do controlador da camada de enlace é realizado por hardware, por isso que ele fica mais rápido, né, do que realizar por software. Basicamente seria isso daí. Então a gente teria nosso adaptador de rede, né? Então aqui tem CPU, memória, pensando isso daqui como sendo a estrutura que está aqui no nosso computador. Então eu tenho a parte física, o controlador, né? A interface de rede está aqui, seria essa parte em vermelho aqui, riscadinha. E aqui a gente já está falando do barramento, né? A CPU, memória e coisas assim. Mas como é que é dividido isso? Se a gente olhar, as camadas são divididas desse jeito. Então a gente tem lá aplicação, transporte, rede e uma parte do enlace, né, como eu tinha comentado atrás, era link, é feito pela CPU. Outra parte dessa camada de enlace, a parte física, já é feita aqui, ó, via hardware, na placa de rede mesmo, né? Então é isso que ele vai acabar modificando ali. Então, basicamente, o que a gente tem seria isso. Nosso datagrama chega aqui, aí ele vai ser encapsulado, né? Põe o cabeçalho da camada de enlace aqui, e para ser transmitido para o outro host, né? Então, a hora que ele transmite, ele vai passar tudo, chega aqui, ele novamente tem, né, o que já veio lá, aquele link, né, aquele cabeçalho da camada de enlace com o datagrama, ele vai lá, retira isso, volta o datagrama que vai passar para a camada de transporte e assim por diante até chegar a mensagem para a camada de aplicação.